O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizem isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Neste belo dia em que celebramos nossa padroeira, Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida, nós vamos olhar para a figura de Maria e procurar, olhando para o mistério da escolha de Deus sobre esta mulher, penetrar no que ela é e no que ela chama a ser, sendo a mãe de Jesus. Então, 3 realidades. Quando nós olhamos para Maria, tem milhares, mas hoje nós vamos pegar 3. É o fato de ela ser intercessora. Pelo fato que ela é intercessora, ela se revela profundamente como nossa mãe. Então, intercessora, mãe e mulher consagrada ao Senhor. Intercessora, mãe e consagrada. Quando nós falamos de intercessão, interceder, eu creio aqui que todo mundo sabe o que é interceder. Um exemplo bem fácil, quando a gente vai falar um pouco de intercessão, quando, por exemplo, você está no trabalho, você quer falar alguma coisa para o seu chefe, você não sabe como falar, você chama aquele seu amigo que tem uma intimidade maior com o seu chefe, fala: você não poderia falar aquele negócio para mim conseguir sair mais cedo aquele dia? Realidade humana a intercessão. Nós escolhemos pessoas para ser mediadoras para nós em algumas das nossas necessidades. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Onde tem jovem, aqui eu vejo que tem alguns jovens, né? Eu quando estou num grupo de jovens, eu falo assim: você sabe o que é intercessão? Os jovens não sabem nada. Falar uma palavra de intercessão é meio difícil. Mas assim, quando você está gostando de uma menina, você não pede para o seu amigo ir falar com ela porque você tem vergonha? Então isso é uma intercessão. Vai lá falar com ela, sobrinho. Nós, na nossa realidade humana, nós vivemos através de mediações. E isso é normal. E nós temos uma grande intercessora. E aí a diferença das nossas intercessões humanas
é a finalidade da sua intercessão para nós. Maria tem algo a pedir para nós. Nós precisamos pedir para ela, que ela vá pedir ao Senhor, porque ela sabe o que nós precisamos. Ela nos conhece. O que é que nós precisamos? Vamos tentar entender. Nós vimos na primeira leitura um exemplo de intercessão. Esther agradou o rei, vai ser feita rainha. E ali, diante do rei, ela pode receber alguma graça. O rei fala: vou te dar todo o meu reino, metade do meu reino se você quiser. O que você pede? E ela: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido. E a vida do meu povo. Esther intercede para o seu povo, para que eles possam viver. Veja, essa mulher conhece a necessidade do seu povo, conhece o coração de cada um, e eles precisam da vida, precisam da liberdade para poder viver. Não pode ser um povo massacrado, escravizado para o fim do mundo. Deixe o meu povo viver. E outro exemplo da grande intercessão de Maria é logo no início do Evangelho de São João. Nós escutamos hoje Caná da Galileia. Todo mundo conhece bem essa festa de casamento, né? Mas nossa, Jesus gostava de uma festa, né? O primeiro milagre que ele realiza já é uma festa. Quando nós vemos o Evangelho de São João, nós percebemos, e aqui na liturgia eles não colocam, eles colocam: naquele tempo houve um casamento. Se vocês olharem na Bíblia de vocês quando chegar em casa hoje, não está escrito naquele tempo, está escrito após o terceiro dia houve um casamento. Após o terceiro dia. Só que se vocês contarem desde o primeiro versículo de São João até Caná da Galileia, vocês vão perceber que após o terceiro dia é o sétimo dia. Então no Evangelho de São João há uma cronologia da primeira semana. Há 7 dias do Evangelho de São João, e que se acabam aqui em Caná da Galileia. Quando nós falamos de 7 dias, aonde há uma primeira página na Bíblia com 7 dias? Gênesis, na criação. São João está contemplando então a recriação no próprio Filho Jesus, que vai acontecer agora e vai manifestar a sua glória. E como isso acontece? Então, o sétimo dia, a glória do Senhor, a graça da ressurreição, então, já está sendo dada para aqueles que encontram Jesus. E de que modo esse povo vai encontrar Jesus? Através da intercessão de Maria. Maria vai provocar esse primeiro milagre de Jesus, vai provocar a graça que o Senhor tem para dar. E aí eu estou falando que ela se revela como mãe, mas ainda como intercessora. E quando Maria diz: eles não têm mais vinho, claro que numa festa que durava uma semana, e era um casamento na tradição judaica, durava 4, 5 dias, até uma semana durava. Faltar vinho era uma vergonha humilhante para uma família. Faltou o que dá alegria ao povo. Se vocês lembram do salmista, eu não lembro qual salmo é, mas o vinho alegra o coração do homem. E se vocês procurarem no Antigo Testamento o simbolismo do vinho, da vinha, nós vamos perceber que o vinho é símbolo da lei. Se diz o salmista que o vinho alegra o coração do homem, está dizendo que a lei que o Senhor Deus alegra o coração do homem. E quando a Virgem Maria diz: eles não têm mais vinho, ela está querendo dizer: Jesus, a lei já não existe mais. A lei não basta para dar sentido à vida dessas pessoas que você está encontrando no seu caminho. A lei não responde mais ao desejo do homem a ser feliz, de ser feliz. A lei, como você disseste, está fadada. Venha ao encontro e dê a graça do teu Espírito para esses corações. Veja que simbolismo belíssimo há nessa frase: eles não têm mais vinho. Quer dizer que o vinho, a lei que deveria dar alegria, já não dá mais, o povo está sufocado na lei. E Maria vai dar para nós justamente a indicação do caminho, que é a resposta que o povo de Israel um dia deu para Deus e não cumpriu. Se vocês procurarem lá em Êxodo 24 e 32, se não me engano, 24, capítulo 24 e 32, quando é a renovação da aliança, vocês vão encontrar duas frases que justamente
eram os mesmos verbos que a Virgem Maria usa nessa frase. O povo, quando recebeu a primeira vez os 10 mandamentos, a aliança com Deus, disse: nós faremos tudo o que o Senhor disse. E eles fizeram um bezerro de ouro, né? Quando o Senhor se afastou, o povo fizeram um bezerro de ouro. E aí o Senhor, né, pela intercessão de Moisés, derramou a sua misericórdia, deu mais uma vez os mandamentos, renovou a aliança, e o povo mais uma vez repetiu: nós faremos tudo o que o Senhor disse. Só que há um detalhe na vida espiritual, isso é muito importante. O problema é: nós faremos, eu farei o que o Senhor me disse. Quando eu coloco o meu eu na frente, na nossa vida espiritual, a gente já sabe que a gente está caminhando errado. Não há a humildade. Senhor, dai-me a graça para fazer o que o Senhor me pede, e não eu farei o que o Senhor me disse. É muito difícil fazer a vontade de Deus. É muito difícil ser fiel. É muito difícil ser cristão o dia inteiro, todo dia. Nós precisamos da sua graça. Não é impossível, é difícil. E Maria então vai falar para nós que vocês precisam de uma intercessão, e este é o caminho. E hoje nós recebemos uma ordem da Virgem Maria: fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. E Jesus não vai contrariar a sua mãe. Ele vai ser obediente, porque a hora da sua graça chegou. E Ele vai então dar a alegria para este povo. E quando nós contemplamos, né, esse evangelho da boda de Caná, nós podemos nos perguntar: quem é o marido? Quem é a mulher? Normalmente numa festa há um homem e uma mulher que celebram o matrimônio. Quem é o homem que se encarnou e recebeu a humanidade como esposa para renovar a humanidade? É o próprio Jesus. Ele é o esposo da festa. Ele veio então nos tomar, nos elevar, nos dar a alegria de viver. Dai-me a vida para o vosso povo. E a nossa vida está dada aqui em Caná da Galileia. É o Senhor que renova em nós a capacidade de ser feliz. Renova em nós. Então, essa graça nós recebemos por intercessão da Virgem Maria. E aí, ela se revela como mãe, intercessora e mãe. Porque mais do que ninguém, uma mãe conhece o choro de um bebê e sabe, ou está com fome, ou está com cólica, ou alguma coisa aconteceu. Ou é mãe mesmo, não é verdade? Ou é mãe. O pai não conhece o choro do bebê quanto a mãe não. A mãe conhece. Isso mostra para nós a beleza da vida, que a Virgem Maria conhece também o coração de todos os seus filhos. Se vocês aqui não se consideram filho da Virgem Maria, nós podemos, como todos os protestantes, jogar o fim do Evangelho de São João fora, porque na cruz Jesus nos diz: filho, eis aí a tua mãe. É impossível não ter um amor de mãe por Maria. É rasgado o Evangelho. Filho, eis aí a tua mãe. E a mãe que nós temos conhece o nosso sofrimento. E ela conhece o nosso sofrimento porque ela contemplou o maior sofrimento do mundo, que é o seu próprio filho sendo pregado na cruz. Se a mãe já sofre, se a criança estiver com cólica, ela já sofre. Vocês imaginam ver um filho ser assassinado numa cruz, ser maltratado, ser xingado? É impossível para nós humanos imaginar o coração de Maria. O que é uma espada transpassar a alma de uma mulher? Isso, essa profecia de Ana se cumpriu no coração de Maria. Então, mais do que ela contemplou todos os sofrimentos do mundo, como diz Isaías, caindo sobre o seu filho, Ele tomou sobre si a nossa iniquidade, as nossas dores. E ela contemplou. Por isso ela já conhece todos os nossos sofrimentos, porque participou do mistério salvador. Então, nas tuas dificuldades em responder o sim de cada dia, nas tuas dificuldades em ser fiel à tua promessa, nas tuas dificuldades em ser fiel nas pequenas coisas, em amar, em ser paciente, em respeitar, em se alegrar e dar o perdão, nos teus sofrimentos causados pela vida, pela doença, pelas pessoas, pelos maltratos da vida, em tudo isso você tem para quem recorrer? Nós
temos a Virgem Maria. Ela é nossa mãe. Ela conhece o nosso coração. Então não dá para a gente passar um dia sem falar com a nossa mãe. Comece o seu dia te consagrando à Virgem Maria. Quem conhece, ó minha senhora, ó minha mãe, me ofereço inteiramente toda a vós. No final do dia, agradeça a Virgem Maria por estar contigo, te proteger, te amar como mãe. E essa mãe, ela é uma mãe totalmente consagrada ao serviço do Senhor. E nós vemos Maria dando para nós o exemplo do que é ser consagrado ao Senhor. O exemplo do que é ser consagrado ao Senhor é, desde o início da sua vida até o fim, uma atitude humilde em acolher a vontade do Senhor. Uma atitude humilde. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Tu serás mãe do Altíssimo, o Espírito Santo virá sobre ti. Mas como isso? Eu não conheço homem algum. Calma, o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Você é a mãe do Altíssimo. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Veja aqui a docilidade que Maria cultivava no seu coração. A obediência natural que existia em Maria, em fazer a vontade de Deus, em querer sempre estar em conformidade com a vontade de Deus, fez com que ela reconhecesse na voz do anjo justamente a vontade do Senhor. E ela pôde dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Mas para dizer um sim humilde, para ser obediente ao Senhor, e isso numa comunidade é uma das coisas que mais pesa na nossa vida, que é a humildade e a obediência, que faz a gente realmente penetrar no que é ser pobre, no que é ser casto, e casto fazer tudo por amor. Isso é a beleza da castidade. A humildade e a obediência nos coloca numa atitude de pessoa que escuta para penetrar no sentido da vontade de Deus. Se você não tem paciência para escutar, você sofre muito. As pessoas coléricas e sempre agitadas sofrem mais. Mas o quê? Porque estão sempre reagindo àquilo que é falado. Maria se surpreendeu com a voz do anjo, mas como vai acontecer isso? Mas quando ela entendeu, ela não falou mais nada. Ela não colocou resistência, mas como vai acontecer isso? Então nós precisamos penetrar numa verdadeira espiritualidade da Virgem Maria. Porque eu acho belíssimo, os jovens, quando vivem um momento de conversão, querem andar com uma corrente gigantesca na perna, no braço, falam assim: eu quero dar minha vida por Deus, me consagrando a Maria. Eu falo: belíssimo. Aí eu acho engraçado que alguns chegam na nossa casa: mas vocês carmelitas não levam nenhuma corrente, nenhum sinal de Maria? Fala: meu irmão, uma correntinha desse tamanho. Eu falo: o tamanho do meu escapulário, não sei quem já viu escapulário, é o manto de Maria que me cobre. E a espiritualidade do carmelita é justamente essa, de revestir Maria. E revestir Maria é querer viver a mesma atitude de Maria no seu dia. E esse é o verdadeiro sentido de toda a devoção à Virgem Maria, de rezar o texto, de se consagrar pela espiritualidade do verdadeiro tratado. Toda a espiritualidade de Maria nos deve levar a revestir Maria, a querer ter as mesmas atitudes de Maria, a começar pela sua docilidade humilde e obediente à vontade do Senhor. A sua castidade imensa, que é fazer tudo por amor do Senhor. A sua pobreza de não ter nada e ser a mãe do Filho de Deus. De não ter nada para oferecer para o Senhor. O Senhor não olha para as tuas qualidades para você ser um ótimo consagrado. O Senhor olha para o teu coração e espera uma resposta fiel de amor. Isto é fé. Olhando para a Virgem Maria, nossa intercessora, conhece o nosso coração, nossa mãe, sabe que nos momentos de sofrimento nós precisamos de ajuda. E nosso modelo de consagrada, modelo de que é ser igreja, que ela nos aponte sempre o seu Filho Jesus. E que nós possamos, através das pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, numa comunidade, existem pessoas que são referência. Pessoas então que eu vou estar numa atitude humilde, de docilidade, para querer escutar a voz do Senhor. Gente, se eu estou falando isso, não é só discurso, não. Eu sou religioso, vou fazer 11 anos de religioso, dia 1º de novembro.
Então, se eu quisesse, já teria ido embora com um problema de obediência dentro do convento, já teria ido embora. Mas como eu me realizo, sou feliz na minha vocação, e eu tenho votos de pobreza e castidade de obediência. E a obediência é um grande caminho da nossa liberdade, o grande caminho da nossa liberdade, porque nós submetemos a nossa vontade, muitas vezes egoísta, orgulhosa, vaidosa, à vontade do Senhor, que nos humilha, mas que nos cura, que nos salva, que nos eleva a uma vida que nós não temos domínio, que é a vida da graça. Que é a vida da graça. Então pensamos em penetrar profundamente no sentido da promessa que agora 2 vão fazer e outros vão renovar, de entrar profundamente no sentido do que é dizer as palavras que vocês vão dizer, e dizer é um sim ao Senhor, um sim humilde. Nós não somos capazes de viver o que nós prometemos. É por graça que vocês foram escolhidos, e é somente pela graça que vocês vão conseguir ser fiéis. Então sejamos humildes nas mãos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.